Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Marta, sou artesã aqui na Ateliê Tons de Vida e hoje eu vim trazer mais uma aula pra gente. Hoje a gente vai fazer primeiro o caseado. A gente vai usar duas cores para fazer esse caseado. Na verdade, eu vou usar uma cor no caseado e no barradinho, que depois vai ser esse aqui, eu vou usar duas cores, como eu usei nesse, tá bom? Vou fazer nesse pano aqui. E eu vou usar para fazer o caseado aqui em volta à moldura, vou usar esse vermelho, que é um vermelho parecido com melancia. E no barrado eu vou usar o branco e esse daqui, tá bom? Então, vou deixar o branco aqui do lado. E vamos já começar a nossa aula, gente. Como que a gente vai começar o nosso barrado? Vou deixar uma ponta aqui, olha, atrás do nosso pano, do lado avesso, tá? Deixa essa ponta para depois a gente arrematar o nosso trabalho. E aqui, gente, olha, bem no canto aqui onde começa a costura, onde inicia a costura, ó, tá vendo? Que encontra um lado com o outro. Bem nesse canto aqui, eu vou colocar a minha agulha. Vou já puxar o meu fio, subindo um ponto baixo. E vou fechar ele aqui, olha, tá? E deixa esse fio aqui que a gente vai arrematar ele depois. Vou fazer agora, aqui, sem dar laçada na agulha, eu vou descer aqui com a minha agulha, ó, do lado desse ponto que eu fiz. Vou pegar aqui um pedacinho do tecido, olha lá, vou fazer um furo e sair com a agulha do outro lado, pegando 3 ou 4 fios do tecido, tá? E vou puxar o meu fio aqui e vou subir fazendo um ponto baixo. Ele vai ficar assim um pouquinho torcido. É esse efeito mesmo que tem que dar, tá bom? Agora eu faço uma corrente. E aí, ó, você já pode ir escondendo esse fio aqui, se preferir, tá? Vou aqui, olha, inclino levemente a minha agulha e aqui por baixo da costura eu subo um ponto baixo. Um ponto baixo normal, tá, gente? Agora eu vou fazer 3 correntes. Vou aqui, olha, entrar nas duas alcinhas do ponto baixo e vou puxar o meu fio, tirando as 3 laçadas de uma vez, formando um picô. Agora eu vou fazer 3 correntes de novo, e aqui, olha, nessa alcinha que formou do picô, nessa alcinha aqui embaixo, eu vou entrar sem dar a laçada, vou puxar o meu fio e vou sair aqui dentro dessa última correntinha, formando o segundo picô, e vou repetir de novo, 3 correntes, e aqui no mesmo lugar, nessa mesma alcinha, eu vou entrar outra vez e puxar um ponto baixíssimo, formando o meu terceiro picô. Tá vendo como vai ficar? Olha, fica desse jeito. Agora, eu venho aqui, sem dar laçada na agulha e sem fazer corrente, eu volto no mesmo lugar e subo com outro ponto baixo, formando um V, tá? Ficando assim. Faço de novo uma correntinha, venho aqui embaixo, ó, pego de novo, furo meu tecido outra vez, pego de novo lá uns 3 ou 4 fios do tecido, saindo com a agulha aqui do outro lado, olha, e o tecido fica por cima da agulha. Aí eu faço de novo um ponto baixo. Dá uma esticadinha assim, tá, gente? Pra não repuxar o tecido. E agora aqui, sem dar laçada, sem fazer corrente, eu venho aqui por baixo da costura, do ladinho aqui desse ponto que eu acabei de fazer, e subo um ponto baixo alongado. Pronto, formei o meu primeiro motivo. Agora, eu vou fazer uma sequência de 10 correntes. E aqui, gente, eu vou dar a dica que nem eu dei nos outros, tá? Nas outras aulas que eu fiz. Se você não quiser fazer com 10 correntes, você pode fazer com menos ou com mais. Fica a seu critério. Eu vou fazer com 10 porque senão eu vou ter que repetir esse motivo muito perto um do outro e acaba que aí eu gasto mais tempo fazendo o meu caseado. E eu não quero gastar tanto tempo nele, porque quanto mais tempo a gente gasta para fazer um trabalho, mais a gente tem que cobrar na hora de vender, não é mesmo? Então, como eu faço com a intenção de vender, quanto mais rápido eu conseguir fazer, né, menos eu posso cobrar, e aí fica mais fácil de vender. Por esse motivo que eu vou fazer com 10, tá? Para eu terminar mais rápido, mas você pode fazer com 5, com 8, com 10 ou com 12, com quantas você quiser, tá bom? Só que quanto menos correntes você colocar aqui, mais você vai repetir esse motivo, então mais demorado vai ficar para você, porque esse motivo não é tão rápido assim para fazer, tá? Então, eu vou lá, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntes. E aí, gente, eu vou ver onde terminou minhas 10 correntes. Sem esticar muito a minha agulha, olha,
sem fazer muito esforço para esticar a minha agulha e sem também esticar demais o meu pano, eu vou trazer a minha agulha aqui. Onde terminou as 10 correntinhas, eu vou descer com a agulha, vou perfurar o tecido, sair ali do outro lado, pegando uns 3 ou 4 fios de novo, tá? Aqui por baixo da costura, viu, gente? E vou fazer outro ponto baixo. Subo com ele, alongando um pouco, tá? Para não repuxar o meu tecido. E fecho ele. Vai ficar desse jeito aqui. Aí eu faço de novo 10 correntes. 10 correntes. E volto aqui, tá vendo? Olha, sem repuxar, olha como que ficou. Ela não ficou tão larga, mas também não ficou muito repuxada. Por quê? Porque não pode ficar repuxado nem a corrente, nem o tecido, tá? Eles têm que ficar mais ou menos assim, ó, reto. Os dois mais ou menos na mesma direção, tá bom? Pra não ficar repuxado, depois fica feio no resultado, tá? Agora eu venho aqui, onde terminou as 10 correntes de novo, desço com a minha agulha, furando o meu pano lá por baixo da costura e subo um ponto baixo alongado normalmente, tá? Fecho ele normalmente. Do lado, eu vou descer de novo com a agulha, agora eu vou perfurar o tecido saindo lá do outro lado. Vou fazer um ponto baixo, alongando ele um pouco, e vou fechar. Aí ele vai ficar assim torcidinho. Faço uma corrente, desço aqui a minha agulha levemente inclinada por baixo da costura, subo com um ponto baixo alongado. Faço 3 correntes e aqui dentro desse ponto baixo, pegando as 2 alças, eu venho, puxo a minha laçada, tirando as 3 alças de uma vez só, formando um picô. Faço de novo 3 correntes e aqui dentro dessa argolinha que ficou por baixo do picô, eu entro e puxo um ponto baixíssimo. Repito as 3 correntes. Aqui no mesmo lugar, eu repito um ponto baixíssimo. E agora eu desço aqui onde eu saí com um ponto baixo, no mesmo lugar, e subo outro ponto baixo alongado. Faço uma corrente. E aqui, ó, um pouquinho distante, eu venho com a agulha, perfuro meu tecido, pego uns 3 ou 4 fios e subo com um ponto baixo alongado. Tomando cuidado, gente, para você não rasgar o seu pano, tá? Faço o meu ponto baixo, aí aqui do lado, sem dar laçada e sem fazer corrente, eu desço, perfuro o tecido embaixo da costura e subo com um ponto baixo. E agora eu vou repetir as 10 correntes de novo. E é isso aqui, a nossa moldura de hoje, tá, gente? Eu vou parar agora por aqui o vídeo para ele não ficar muito extenso, e quando eu chegar aqui nessa ponta, eu volto com vocês para mostrar como a gente vai prosseguir, tá bom? Eu terminei com 10 correntes, olha. Fiz o motivo aqui de 10 correntes, porque foi o que deu para fazer no espaço que tinha. Se o seu terminar diferente aqui, não tem problema, tá? Pode ser que no seu ponto termine com um motivo, ou pode ser que termine com metade do tanto de correntes que você pôs. Não tem problema, do jeito que terminar, tá bom. O único cuidado que a gente tem que ter é agora na hora de fazer essa extremidade e aqui o outro canto, tá? Pra gente deixar do mesmo jeito que começar aqui, terminar aqui. E aqui a gente tem que começar do mesmo jeito que a gente terminar aqui, tá bom? Então, eu vou fazer agora o quê? Eu terminei com 10 correntes e já fiz um ponto baixo aqui, ó, no encontro da costura, dos dois lados, tá? Vou fazer uma corrente, mais um ponto baixo aqui, olha, no mesmo lugar. Vou subir um ponto baixo alongado. Fazer mais uma corrente e subir e entrar aqui no mesmo lugar e fazer mais um ponto baixo. Tá vendo como vai ficar? Se você não quiser colocar a corrente no meio, entre um ponto e outro, não tem necessidade, tá bom? Agora, eu vou entrar aqui de novo. Oh, meu Deus. Vou entrar aqui de novo no mesmo lugar. Vou alongar o meu ponto e vou ficar com 2 alças na agulha. E aqui, gente, bem nesse cantinho aqui, ó, na beiradinha do pano, eu vou tentar pegar uns 3 fios do meu tecido. Vou fazer um furo aqui assim, olha, com a agulha indo daqui da frente para trás. Vou tentar pegar, olha lá, um pouquinho do tecido, fazendo um furo,
E agora eu puxo o meu fio, passando por dentro desse furo, tá? E vou tirar as duas alcinhas de uma vez só. Agora, o que eu vou fazer? Vou entrar aqui, olha, do jeito que a minha agulha tá, sem dar laçada e sem fazer correntinha. Eu vou passar aqui por baixo desses dois pontos, das duas alças aqui, e vou puxar o meu fio. Se desfiar, você volta e faz de novo. E vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Pra que a gente faz isso? Pra manter esse ponto preso aqui no canto, tá bom? Pra ele não ficar dançando nem pra lá nem pra cá. E depois esses aqui a gente vai ajeitando, tá? Não tem problema se ficar assim, não. Agora, o que eu faço? Uma corrente, entro aqui de novo no mesmo lugar e subo com um ponto baixo. Outra corrente de novo, desço no mesmo lugar e subo mais um ponto baixo, outra corrente e o último ponto baixo. Olha só, a gente fez 7 pontos aqui dentro, tá? Aqui ficou aberto, mas por quê? Porque a costura aqui tá bem grossa, tá vendo? Olha como ela tá grossa. Por isso que ficou aberto. Quanto mais fina for a costura, aí mais fechadinho vai ficar o ponto. Mas isso aqui não tem problema, tá? É só um detalhe. O importante é o que a gente vai fazer aqui no meio, tá bom? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer que nem eu fiz lá no outro pano. Eu vou continuar com 10 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou vir aqui onde termina as correntes, olha, sem repuxar muito o meu pano, tá vendo? Sem repuxar muito a minha agulha. Eu vou descer aqui e vou fazer um ponto baixo. Pegando uns 3 fios aqui do meu tecido. Dou uma alongada nele, não precisa alongar muito, tá bom? E faço de novo mais 10 correntes. Vou vir aqui e repetir aquele motivo, fazendo um ponto baixo. Aí agora eu pego aqui o meu tecido, olha, perfurando ele, faço outro ponto baixo, torcido, uma corrente, ajeito aqui, desço aqui a minha agulha levemente inclinada, subo um ponto baixo. E faço meus 3 grupinhos de picô. Ó, entro aqui, pegando as duas alcinhas, faço um ponto baixíssimo, tiro tudo de uma vez, faço 3 correntes, entro aqui na alcinha que formou ali, tiro, mais 3 correntes, entro de novo na mesma alcinha e tiro com um ponto baixíssimo. Desço e faço outro ponto baixo, alongando até aqui em cima. Faço uma corrente de novo, e agora eu dou um espaço, perfuro meu tecido e faço um ponto baixo. Subo um pouquinho, alongando ele, aí ele vai ficar assim, tá bom? E desço de novo aqui bem do ladinho e subo outro ponto baixo, até lá em cima, na borda. E vai ficar assim. Agora, gente, eu vou fazer de novo, ó, mas agora presta atenção numa coisa aqui. Vou puxar um pouquinho para mostrar para vocês. Quer ver? Eu vou dobrar o pano para ver mais ou menos onde vai ser a metade dele. Olha, tá vendo? Aqui, ó, vai ser a metade dele. Então, aqui, onde ficou essa marca da dobra, eu vou ter que fazer um motivo desse daqui só. Porque se eu continuar fazendo do mesmo jeito que eu venho aqui, se chegar aqui, eu vou terminar com 10 correntes. Vou fazer 10 correntes. Se chegar aqui e eu fizer esse mesmo motivo, quando chegar aqui eu não vou conseguir terminar do jeito que eu terminei, do jeito que eu comecei aqui, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer agora 10 correntes, vou ver onde ela vai terminar. Se eu ver que ela vai terminar mais pra cá e aqui vai sobrar espaço para mais 10 correntes, então eu vou fazer 5 correntes aqui, aí vou fazer um V e depois mais 5 correntes e continuar do jeito que eu vim pra cá, tá? Então, vamos fazer. E aí, gente, no seu pano, no seu ponto e no seu tecido, você vai ter que fazer essa adaptação também, tá bom? Não, talvez você não consiga terminar do mesmo jeito que eu. Então, você vai ter que adaptar aí, tomando cuidado de ver onde vai dar metade do seu pano para ver quantos motivos você vai conseguir fazer. Aqui eu fiz 5 correntes, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, olha, eu venho com a agulha aqui, onde terminou as minhas 10 correntinhas, perfuro meu tecido. Faço meu ponto baixo.
Dou uma leve alongada. E agora eu vou ver onde que ficou a marca. Olha, a marca tá bem aqui. Quer ver? Vou dobrar de novo para vocês verem. Olha, vou dar uma apertadinha. Ó, a marca ficou bem aqui. Ou seja, eu não tenho espaço para fazer mais 10 correntes, porque se eu fizer 10 correntes aqui, ela vai ficar larga, vai ficar uma alça larga, mais larga do que essa. Então, eu vou fazer com 6 ou 8 correntes, talvez. Vamos ver quantas vai dar. Eu vou até marcar aqui com lápis, olha. Tem um lápis aqui. Eu vou marcar aqui, que é esse meinho. É aqui onde eu tenho que fazer o outro motivo. Para ver quantas correntes eu vou precisar até chegar ali. Vou fazer 5, tá? E aí eu vejo se vai precisar de mais. 3, 4, 5. Olha, eu vou precisar de mais, então eu vou fazer aqui 6, 7, 8. E agora, gente, eu não vou fazer 10, porque se eu fizer 10, ele vai ficar mais largo. A outra alça vai ficar mais larga do que essa. Então, o que eu vou fazer? Tá vendo que a minha agulha já deu uma leve inclinada para fazer o meu ponto em V? Então, daqui onde eu tô, eu já vou fazer o meu ponto V. Agora, a gente não vai fazer o ponto baixo do lado, tá? Eu só vou fazer o ponto baixo subindo e já vou direto para o meu grupinho de picô. Aí, 3 correntes. Faço aqui o meu primeiro picô, tá vendo? Agora, mais 3 correntes. Fecho aqui, entrando na alcinha, para formar o meu segundo picô e mais 3 correntes. Entro de novo na mesma alça e fecho com ponto baixíssimo. E venho aqui embaixo, dentro do espaço onde eu subi o primeiro ponto baixo, e termino com outro ponto baixo. E aí, eu fiz o meu V com os 3 picôs. Tá vendo que essa daqui ficou um pouquinho menor, mas não tem problema. Por quê? Porque aqui é a metade do meu pano, tá? Então, nessa outra metade aqui, eu tenho que repetir tudo que eu fiz até agora. Tudo que eu fiz, a partir dessa alça de correntes, até chegar aqui na outra ponta, tá bom? Então, eu terminei aqui com 8, não foi? Agora, eu vou voltar com 8 de novo. Olha, eu vou repetir 8 correntes. E agora, eu venho aqui onde terminou as 8 correntes, desço com a minha agulha e faço o meu ponto baixo perfurando o tecido. Tá vendo? Perfurei o tecido, subo o meu ponto baixo, dou uma leve alongada. Esse ponto aqui, gente, você não precisa alongar muito, por quê? Porque se você alongar demais, aí a sua corrente vai ficar aqui por cima da beiradinha do tecido, tá? E depois ela vai ficar dançando assim. Então, é melhor você não alongar tanto, porque aí ela fica aqui com esse canto mais baixo, tá vendo? Aí o tecido dá uma segurada nela, tá? Pra ela não ficar dançando aqui em cima. Aí eu vou agora continuar com 10 correntes normalmente. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou repetir aqui esse motivo e depois eu tenho que terminar com mais 10 correntes, o ponto baixo, 10 correntes e repetir a mesma coisa que a gente fez ali no outro canto. Eu vou fazer e já volto com vocês, tá bom? Terminei aqui com 10 correntes, tá vendo? E deu certinho o meu caseado aqui, tá? Então, eu não vou precisar desmanchar para refazer de novo. Só aqui, olha, que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Lembra que aqui, nesse encontro, eu fiz o ponto baixo e aí depois eu passei por dentro das duas alças e fiz um ponto baixíssimo para fechar? Aqui a gente não vai fazer isso. Por quê? Porque se eu fizer isso aqui, ele vai tombar pra cá. E aí ele não vai ficar exatamente no canto, tá? Então, aqui você só sobe o ponto baixo, faz o furo aqui e tira as 3 alcinhas de uma vez. Depois você vem e faz uma corrente, aí já vem pra cá e já continua fazendo o restante de pontos pra terminar esse lado aqui, tá? Olha, aí eu vou terminar com um ponto baixo, uma corrente, mais um ponto baixo, outra corrente e o último ponto baixo. Pronto. Aí ele vai ficar assim, depois aqui a gente ajeita, tá? E agora, do jeito que eu terminei aqui, na lateral, tá vendo? Eu tenho que começar nessa lateral. Então, o que eu vou fazer? Pra ficar mais fácil pra mim. Do mesmo jeito que eu fiz na aula do outro barradinho, do último caseado. Eu vou dobrar o meu pano aqui, olha. Junta ponta com ponta lá, tá vendo? E traz, ó, aqui vai ficar uma ponta.
e aqui tá a outra ponta. A gente deixa ele dobrado assim. E agora o que que eu vou fazer? Vou pegar esse lápis aqui. Aqui, ó, eu não sei se vai aparecer no vídeo, mas aqui é o pontinho de onde a gente fez o nosso ponto baixo, entre os dois grupinhos de 10 correntes, tá? Então, eu vou marcar aqui, ó, na mesma direção, eu vou fazer um pontinho aqui com o meu lápis. Pode ser um lápis de escrever, viu, gente? Ou pode ser um lápis de cor que você tem aí, na mesma cor do fio que você estiver usando. Porque se for um lápis na mesma cor que você estiver usando, de linha, ele não vai aparecer, então não tem problema você usar um lápis de cor. Só não use caneta, tá bom? A não ser que seja aquela caneta que apaga com o ferro. Caneta que a gente usa na costura. Aquela pode. Agora, se for uma caneta comum, não use, porque você vai manchar o seu tecido quando lavar. Vai manchar o tecido e o fio também, então vai ficar feio. Aí aqui, olha, onde eu terminei, onde eu fiz esse ponto baixo, eu vou marcar um pontinho aqui na mesma direção dele. Aqui, onde tá esse meu ponto, eu vou marcar também na mesma direção, tá vendo? Eu deixo meu tecido dobrado assim, olha. Por isso que é bom que tem que deixar ponta com ponta, porque se ele tiver uma ponta maior que a outra, você estica um pouquinho para ficar todos os motivos na mesma direção. Senão vai ficar um lado mais para baixo, outro lado mais para cima, tá? Aí eu venho aqui onde tá o meu Vzinho com os 3 picôs e faço aqui, ó, meu pontinho. Se você quiser, você pode fazer onde tá esse ponto baixo aqui também, olha. Do início e do final do motivo. Na mesma direção, porque aí você já sabe exatamente onde tem que pôr a agulha. Tá vendo? Faz só um pontinho ali. Aí aqui também, ó, de novo. E assim eu vou fazendo, tá? Até chegar lá embaixo, pra eu não me perder na hora de fazer os meus motivos. E aí aqui eu não vou precisar ficar medindo, nem contando muito ponto, nem ficar com medo de deixar torto o meu caseado de um lado, tá? Aí essa dica aqui, gente, você pode usar toda vez que você for fazer um caseado no pano, principalmente quando é esses assim que tem um motivo mais trabalhado. Quando é aquele caseado simples, comum, aí não tem necessidade de fazer isso. Mas quando for esses caseados assim que a gente trabalha mais, né, mais elaborado, aí essa dica aqui pode te ajudar a ganhar tempo, viu? No primeiro que eu fiz, eu errei o motivo e aí eu tive que desmanchar 2 vezes até acertar. Tanto aqui nessa extremidade, quanto nas 2 laterais. A primeira lateral deu certo, mas a segunda eu tive que desmanchar 2 vezes. Depois daquele pano, aí eu tive a ideia de fazer assim. E aí eu não errei mais, tá? Ó. Bom, feito isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou continuar o meu pano, tá? Do mesmo jeito que eu terminei aqui nessa lateral. Agora eu vou começar nessa e vou até lá o final. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês, ok? O que eu vivi aquele dia, tá? Eu fiquei igual uma câmera, pega um celular assim, ó, e deixa, só que um celular invisível. Deixa no... Gente, terminei. E ficou assim o meu caseado. Aí, ficou assim aqui em cima, tá? Só com um V aqui no meio. E as 2 laterais, olha, tá vendo? Praticamente todos os motivos na mesma direção, ó. Então, esse foi o nosso caseado. Eu vou terminar esse vídeo aqui e eu volto com o outro pra gente fazer o nosso bico, tá? O nosso barradinho. Meninas, que Deus abençoe a vida de vocês. Quem não tem Jesus, aceite Jesus. Ele te ama e está voltando. Continua aí com o seu pano, que na próxima aula, né, se você estiver fazendo o barrado, estiver fazendo o caseado e quiser fazer esse mesmo barrado que eu vou ensinar, que é esse daqui, aí você espera a próxima aula. Minhas aulas são postadas sempre na segunda e na sexta-feira. Então, como eu vou ter que dividir de novo essa aula, né, se esse vídeo for postado na sexta, então o barrado vai ser só na segunda. Ou se ele for postado na segunda, o barrado vai ser só na sexta. Então, se você quiser fazer esse barrado aqui, aí você termina o seu caseado e guarda o seu pano com o seu fio desse jeito, sem cortar, tá bom? Não precisa cortar, porque a gente vai continuar com o mesmo fio aqui, para você continuar na próxima aula, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.